Olá, eu sou a Mariana Veloso e esse podcast se chama Vozes que Cuidam. É um podcast que ele vai abordar sobre saúde, bem-estar, reflexões. É um podcast que não vai ter filtros e que vamos chamar pessoas para colaborarem com as suas histórias, os seus conhecimentos e assim podermos partilhar bons momentos para vocês. Além de tudo, esse podcast ele fortalece a nossa missão, que é cuidar do corpo, da mente e do espírito. Então, sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast, Vozes que Cuidam. Nada mais, nada menos. O tema escolhido foi dependência emocional. Um tema que acontece tanto, mas de uma maneira automática que passa desapercebido. E para estrear esse podcast, eu pensei em duas mulheres fortes, com personalidades diferentes, mas que se complementam no conhecimento e na forma de ver a vida e de sim passar o conhecimento e o cuidado com o próximo, principalmente com a mulher. Chamei duas convidadas incríveis para abençoar esse primeiro episódio. Uma das queridas convidadas do nosso primeiro episódio, Vozes que Cuidam, é Paula Prudente. Hoje, recebo essa grande mulher nessa estreia especial. Uma mulher que é direta, intensa e que não foge das conversas difíceis, mas que também sabe aproveitar a leveza da vida. Paula é psicóloga, jornalista e atriz, especializada em relacionamentos. Ela já esteve na linha de frente em lugares que exigem coragem e sensibilidade, como a Delegacia da Mulher. E também acumulou experiências na psicologia clínica, escolar e no CAPS. Hoje segue aprofundando seu olhar com uma pós-graduação em psicanálise no Instituto Sete Sapiens. Mas nem só de consultório e teoria vive a Paula. Ela é apaixonada por esporte, joga tênis, faz academia e mantém um estilo de vida ativo que reflete no jeito que ela encara a vida e o trabalho. Também se interessa por psicologia do esporte e que acredita que corpo e mente e espírito andam juntos, fortalecendo um ao outro. Ela é conhecida por não passar a mão na cabeça, e sim por provocar reflexões que transformam. E hoje vem conversar com a gente sobre um tema que mexe com todas, a dependência emocional. Seja muito bem-vinda, Paula Prudente. Obrigada, Ma. É um prazer estar aqui no primeiro episódio do seu podcast, Vozes que Cuidam. Tenho certeza que vai ser um sucesso. Amém. Hoje e todos os outros que virão. Eu que agradeço. E a nossa outra grande mulher, nossa querida que veio abrilhantar a nossa noite e o nosso primeiro podcast, é Ana Angelieri. Ana, ela é psicoterapeuta integrativa. Ela é uma mulher que une ciência, terapia e espiritualidade de um jeito único. Ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental e medicina do estilo de vida. E atua presencialmente aqui na Clínica Mariana Veloso e também online, ajudando pessoas a conquistarem autonomia emocional, equilíbrio e mais qualidade de vida. É facilitadora certificada pelo método ACI, conduzindo sessões de ativação terapêutica de energia Kundalini, sempre integrando o cuidado emocional e físico. Antes de chegar até aqui, viveu mais de 10 anos no mundo corporativo, experiência que ampliou o seu olhar sobre o comportamento humano, uma das suas grandes paixões. Formada também em yoga, leva essa filosofia muito além do tapete, aplicando-a como ferramenta de autoconhecimento e transformação. Ana é conectada com a natureza, apaixonada por alimentação saudável e por uma espiritualidade viva e transformadora a todos aqueles que estão em sua volta. Ela acredita que cada escolha pode ser um convite para uma vida mais leve e com propósito. Seja muito bem-vinda, Ana Angelieri. É um prazer imenso estar participando desse projeto tão lindo, cheio de propósito, com mulheres tão fortes. Muito eu sou obrigada tão pelo grata, convite. porque eu falei para vocês pessoalmente e reforço agora. Eu não via esse primeiro episódio sem vocês duas. Eu acho que vai ser uma conversa extremamente rica,
transformadora e que vai realmente ajudar muitas pessoas a entenderem e verem os sinais de uma dependência emocional. Então, muito obrigada, meninas. Obrigada a você. Agora eu pergunto para vocês. Vocês sabem o que é dependência emocional? Muitas vezes falamos em dependência emocional como se fosse algo muito distante de nós. Mas é muito mais comum do que nós imaginamos. Hoje, vamos entender de uma forma clara e prática o que caracteriza essa dinâmica e como ela afeta nossas vidas. Paulinha, eu quero começar com você. Explica pra gente o que é dependência emocional. Primeiro de tudo, eu acho importante a gente dizer que não existe ninguém independente emocionalmente. Isso é uma ilusão que a gente tem. Que, inclusive, hoje em dia está sendo muito estimulada com essa cultura do eu posso tudo sozinho, eu sou feliz sozinho, né? E isso, por sinal, acaba agravando quadros de dependência emocional. Porque todo mundo, em algum nível, tem carências. Todo mundo precisa, sim, do outro. O ser humano é um ser relacional. Então, a gente não dá conta sozinho. Não tem como, sabe? Então, se a gente se cobra que tem que dar conta sozinho, quando a gente sente que precisa de um colo, que precisa de um apoio, que precisa de um incentivo, de um comentário, algum ponto, né, de alguém que possa contribuir para a gente acha que está dependente, mas não necessariamente. A dependência, ela é a gente poder acolher essas nossas faltas, né, os nossos buracos, e criar ferramentas para lidar com ela. Isso seria o ideal, né? A dependência é quando a gente não consegue fazer isso e terceiriza isso para uma outra pessoa. Então, eu não dou conta de mim, e não vai dar mesmo, mas em vez de eu desenvolver ferramentas para conseguir lidar com os meus buracos, eu idealizo que uma outra pessoa vai fazer isso. E aí eu torno essa pessoa um alicerce na minha vida, né? E se essa pessoa sai, você cai. Então, a dependência está muito ligada nisso, né? Da pessoa sentir que ela não é digna por si só do amor, que ela não é digna de afeto. Então, ela sente que ela sempre tem que fazer para o outro, ela tem que atender à expectativa desse outro para ele não ir embora. E daí ela acaba sentindo uma frustração de não merecimento, né? Porque ela nunca vai estar completa, certo? Porque assim, né? Na verdade, quando você abre mão de coisas importantes para você, você espera que você seja reconhecido em algum ponto. E provavelmente esse reconhecimento não virá, né, também. Então, de uma certa maneira, você acaba abrindo mão da sua identidade, abrindo mão dos seus valores, muitas vezes, mas é tudo pelo medo do abandono, entende, Má? É um medo tão grande de ser deixado que você acaba fazendo o que for necessário para essa pessoa ficar, em nome dessa conexão que você acha que tem com essa pessoa. E assim, eu escuto muito a palavra dependente emocional e codependente emocional. Qual que é a diferença? É uma dinâmica, né? Um ponto muito importante da gente entender no quadro de dependência emocional é que não tem um vilão e um mocinho. Um tá alimentando o outro, né? Então, eu tenho uma pessoa dependente aqui. O que é essa pessoa, então, né? Que terceiriza a responsabilidade da felicidade dela para outra pessoa. E tem o codependente, que é a pessoa que vai falar: bacana, gostei disso aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou suprir as suas necessidades em determinados pontos aqui, porque também ela tem medo de ser abandonada. A raiz é a mesma, do dependente e do codependente. E eles formam, assim, uma dupla dinâmica, né? Porque um vai alimentando o outro. Então, se você se sente ruim em alguma coisa, se sente incapaz, por exemplo, de gerenciar suas finanças, eu venho aqui e falo: deixa que eu faço para você, Má. Eu faço aqui. Aí você fala: tá bom. E aí você vai se atrofiando cada vez mais, enquanto o outro também se sente bem nesse lugar em que você está atrofiado, porque ela precisa de mim. Sim. Entendeu? Então, é uma relação, assim, em que... E, às vezes, olha só, esse é um ponto também. Às vezes, o dependente, ele vai para o lugar do codependente e o codependente vai para o lugar do dependente. Não é uma coisa rígida, né? Pode ser fluida dentro de uma relação. Então, você
atrofia uma pessoa aqui, enquanto a outra, ela também fica exausta, né? Porque ela tem que dar conta de tudo. Mas ali, a raiz é sempre a mesma. É sempre o medo do abandono. Uau! A gente pode fazer uma comparação, né, da dependência emocional, por exemplo, com um vício químico. É um vício. Inclusive, eu atendi no CAPS AD, né? E o que a gente vê muito lá é assim, né? Uma pessoa, então, ela é dependente ali também de uma substância. Tá. Então, ela, às vezes, realmente, ela vai ter que simplesmente se afastar completamente daquilo, ser retirada, né? Em outras vezes, a gente mudando o vínculo que ela tem com aquilo, né? Por exemplo, o álcool. O porquê ela bebe, né? A gente já consegue fazer com que essa pessoa melhore, né? Só que a família, né? A família que está ali, as pessoas que convivem com ela também precisam ser tratadas. Porque esses são os codependentes. E eu vou te falar, muitas vezes as pessoas estão ali, nossa, reclamando, poxa, meu filho, meu marido não larga a bebida ou não larga a droga. Mas, inconscientemente, elas fazem coisas para que essa pessoa use de novo. Fique dependente. E fique dependente. Porque quando a pessoa está dependente ali, o que ela precisa? Ela precisa da outra. Sim. Ela precisa daquele colo, né? Ela precisa de alguém que está ali falando, não, meu Deus do céu, eu tô sofrendo por você e tal. Então, tem 1000 quadros assim, né? Então, quando a gente vai tratar um quadro de dependência emocional, tem até uma frase que eu usava lá e eu também uso em dependência emocional, que é só por hoje, sabe? É a mesma coisa. Então, quando você identifica um padrão de dependência emocional e você quer rever esse vínculo, porque às vezes não precisa se separar, tá? Você precisa rever a qualidade desse vínculo. Então, você tem que pensar, tá, eu tenho esse comportamento, eu tenho esse pensamento que é disfuncional para mim. Como que eu vou fazer? Só por hoje eu vou tentar não cair nessa, sabe? É muito junto, né? E é por isso, inclusive, que muitas pessoas que têm um relacionamento de muita dependência emocional, elas percebem, elas sofrem dentro de um relacionamento, mas quando elas se separam, elas sofrem muito. Porque a gente entra num quadro, basicamente, de abstinência. Eu acredito nisso. A abstinência, ela sabe que aquela pessoa, às vezes até com violência física, aquela pessoa não fez bem para ela, mas ela não consegue, ela ainda continua sofrendo. Ela está viciada em sofrer. Uau. Aninha, fala pra mim, né? A gente tá vendo, né? A Paula acabou de dizer sobre tudo isso, mas qual que é a dinâmica do dia a dia que a gente pode perceber, né? Que você é uma pessoa que tem dependência, codependência, se esse relacionamento, eu não sei nem se eu posso, né, já dizer que é um relacionamento abusivo, porque geralmente são relacionamentos abusivos que levam também a pessoa a uma codependência, a uma dependência emocional. Ou você acha que... Não, porque a raiz do problema, ela vem... Aí é estrutural, né? Não é só do relacionamento. Porque ela pode ser dependente de um relacionamento afetivo, mas ela pode ser dependente da mãe, de um irmão, de amigos. Então, a dependência, ela é construída por uma falta ou por um excesso. Né? A codependência, a pessoa, ela quer que o outro precise dela a qualquer custo. Então, são raízes um pouco diferentes, né? Porque a pessoa pode ter tido tudo ou nada, e o codependente é aquela pessoa que não teve nada e quer fazer com que o outro precise dele para ele se sentir necessário, se sentir útil. E aí entra aquela parte do o outro é mais importante para mim. Esse é o primeiro ponto que a pessoa pode olhar e falar, nossa, eu acho que eu tenho dependência emocional, porque eu deixo de fazer coisas que é importante para mim para fazer para o outro, né? E isso no dia a dia a gente consegue perceber com coisas muito pequenas. Você vai preparar um jantar e você fala, será que ele vai gostar de comer frango ou será que ele vai querer comer carne vermelha? Nossa, mas eu preciso agradar. Eu vou perguntar. Então, decisões do dia a dia que você deixa de tomar com medo de desagradar. Então, o primeiro ponto para a pessoa falar, nossa, eu acho que eu estou excedendo e estou deixando de ter a minha individualidade, são as decisões. E para você conseguir começar a dar os primeiros passos, é você ter consciência disso.
né? Fala, nossa, eu preciso me priorizar um pouco, né? Claro que na relação, para ser uma relação saudável, a gente vai ter que ceder, isso é natural, né? Mas a gente precisa olhar para as nossas decisões e falar, eu estou tomando essa decisão por mim ou pelo outro? Né? Eu acho que esse é o primeiro alerta. E, por exemplo, né, começa a ter perda, né, da rotina dela. Sim. Ela começa a mudar padrões. Completamente. E geralmente essa pessoa, ela percebe ou alguém fala para ela assim, tipo, olha, fulana, você tá ficando apagada. Como essa pessoa chega até você, assim? Porque geralmente quando a pessoa passa, ela realmente tá cega no primeiro momento. Tá tudo muito no automático. Muito. Normalmente é depressão. A pessoa se sente depressiva, mas ela não consegue entender que é por conta dessa falha dentro do relacionamento, né? De relacionamento em geral, porque ela busca uma coisa que o outro não consegue dar. Ela se sente infeliz, ela se sente inadequada, ela se sente sem amor. Porque, na verdade, o amor, ela não tem o amor, ela busca no outro e ninguém consegue suprir uma coisa que nós não temos, né? Então, ela fica fica nessa busca do amor e não preenche. Preenche. Isso já seria realmente uma identificação. Com certeza. Mas o primeiro passo, a falha, assim, o ponto que a pessoa se sente infeliz, depressivo. Ela não tem vontade de ir para academia, ela não tem vontade de ter uma profissão, de estudar. Ela não se sente aceito, né? Então, fica em busca disso para suprir, né, essa falta de amor e sempre esperando do outro, né? E eu queria te fazer algumas perguntas, tá? Claro. Como que a gente pode utilizar a compreensão sobre limites interpessoais para evitar uma dependência emocional num relacionamento? Isso que a Paulinha falou é um ponto muito importante, né? Porque o outro enxerga que você tem essa dependência e ele pode, vamos dizer assim, abusar dessa fraqueza, né? E ele acaba extrapolando, ele acaba, né, minando você. Ah, mas você realmente precisa sair com essa amiga? Essa amiga, ela não é um pouco estranha? Nossa, mas você vai agora nesse compromisso? Ah, você quer fazer uma faculdade? Nossa, mas como é que vai ficar a casa? Né, você vai abandonar a casa ou o filho? Que daí piora muito mais, né? Porque aí usa muito a questão do filho, né? Para você não fazer as coisas, né? E a mulher, ela acaba priorizando o filho e a casa, né? Se sentindo culpada de tomar algumas atitudes. Então, é nesse momento que entra o limite, né? É você falar, não, eu vou realmente fazer isso por mim, né? Porque a dependência emocional, ela é uma fragilidade que é causada na infância, né? 99%. Então, são duas crianças se relacionando. Então, sempre fica ou um tá, né, com uma necessidade, o outro não consegue atender, porque não consegue enxergar a necessidade. Realmente não tem vítima nem vilão, né, gente? Não tem. Porque daí eles vão ficar naquela coisa do dependente, codependente, e vai ficar naquele jogo. Sim, e se machuca sem perceber, né? Porque não tem como você sustentar uma relação, você ter um diálogo, a mesma coisa você conversar com um bêbado. Como é que você consegue explicar para ele, não faça isso? Não tem como, né? Então, a gente pode perceber, né, na fala da Ana, gente, que eu acho que os gatilhos, assim, que você está percebendo que você está vivendo uma dependência emocional é quando você tem mudança de plano constante, quando você está tentando sempre ter aquela validação, sempre tentando acertar para agradar o outro, quando você está saindo da sua essência, realmente você está se perdendo, se apagando. E muitas vezes quem está de fora te avisa, você tem aquele período de negação naquele primeiro momento, mas conforme o tempo vai passando, você vai vendo que as tuas relações de trabalho, de amizade, vão sendo prejudicadas. Completamente. Você acaba se enxergando muito diferente do que você realmente é, né? Normalmente eu escuto muito isso. Nossa, há 5 anos eu era tão alegre, eu era tão feliz, eu tinha tanta vontade de estudar, eu gostava de ler, e de repente eu fui perdendo tudo isso. Sim. Então a pessoa realmente não se enxerga mais. Ela não consegue se identificar com aqueles sonhos que ela tinha na infância e que os desejos foram crescendo. Ela não consegue mais se conectar com esse vínculo, né? Ela
fica realmente anulada. Anulado. E, Paulinha, quando, né, a experiência que você teve lá na Delegacia da Mulher, casos em que a dependência emocional, ela se conecta diretamente com a violência e controle extremo. É assim, né? É importante dizer, até você estava falando de relacionamentos abusivos. Uma dependência, né, emocional, um relacionamento com dependência emocional pode virar, né, um relacionamento abusivo, sim, né? Mas não significa que todos os relacionamentos com dependência emocional vão virar relacionamentos abusivos e com violência mesmo, assim, sabe? Porque que acontece? Como eu estava dizendo, em determinado grau, todo mundo tem faltas. E a gente pode, em um período da nossa vida, estar mais fragilizado e estar mais dependente. Não sei se vocês já sentiram até Super, isso, sabe? gente. Pô, tô passando por uma dificuldade aqui, você é como se tivesse uma tábua de salvação, sabe? Com Você dá a mão pra mim, que eu não tô conseguindo sozinha e tal. E isso acontece, né? Mas depois você se volta pro regula ponto. ali, né? O problema, né, da dependência mesmo, por exemplo, eu tive um caso na Delegacia da Mulher que uma mulher foi lá, abriu um BO contra o cara que ela tava, o namorado dela, por violência física mesmo, né? E, a gente conversou lá, ela não voltou para conversar, mas passou um tempo, ela voltou. Eu vi ela ali de novo, só que ela estava lá para fazer um BO de outro cara, né? Então, assim, ela também tinha sofrido agressão por outro cara. E aí, nessas horas, a gente tem que se perguntar, né? Sabe aquele dedo podre que a gente fala assim, eu tenho dedo podre? Existe. Com certeza. O dedo podre existe. Por quê? Porque você vai se relacionar com pessoas que você acha que vão suprir essa falta sua. É um padrão, a gente repete padrões. Isso, a gente repete padrões. Então, e não só assim, um padrão de relacionamento amoroso. Não. Você pode reparar que se você é dependente emocional ou codependente emocional, você não é só no âmbito amoroso, você é no trabalho, sabe? Na amizade. O codependente emocional, por exemplo, também é aquele cara que no trabalho, deixa que eu faço, eu resolvo, eu não sei o quê, nananã, eu dou conta de tudo, eu dou conta de tudo, eu dou conta de tudo. Sabe? Então, deixa, você não sabe fazer, sabe? Então, isso está muito ligado, realmente, assim, pode sim virar um quadro de violência e tudo, mas eu quero deixar muito claro aqui, Ma, que se você está se identificando com isso, não significa que você tem que se separar, sabe? Muito importante. A gente tem que analisar o vínculo, a gente precisa mudar a forma de se vincular. Entende? Porque senão a gente acha assim, né? Meu Deus, tô me identificando com isso aí e tal. E agora? Preciso largar meu marido. Não sei o quê. Não, sabe? Calma. É importante você entender isso, que a diferença tá em mudar a qualidade que você está se vinculando. E se os dois estiverem dispostos a isso, dá para mudar e dá para virar um relacionamento muito mais saudável, muito mais funcional. Entendeu? Então, assim, não necessariamente o dependente vai virar um relacionamento violento, abusivo, mas todo relacionamento abusivo e violento começou lá atrás, com dependência emocional. E, gente, é tão importante isso que a Paula e a Ana estão falando, porque, assim, a gente está numa conversa, num super bate-papo gostoso, e se você se identifica, você vai querer mudar a sua vida da noite para o dia, não? É importante que você veja, né? O que te leva à dependência emocional, se realmente o teu parceiro está na mesma página de você para mudança. Sim. E, como elas disseram, dependência emocional não é só relacionamento homem e mulher, né? Mas é relacionamento de trabalho, como você está se relacionando no seu trabalho, com seus amigos. Então, às vezes, vale a pena ver se você também não repete padrões e buscar o autoconhecimento. E uma pergunta que eu quero fazer muito para elas, porque quando a gente fala de dependência emocional, vem muito dentro de mim uma criança interior falando. Tipo, será que foi a criança que não foi vista, quer ser validada? Aquela criança que em algum momento se sentiu esquecida, né? O que vocês duas têm para falar assim para mim, se essa criança realmente está muito relacionada a quem é dependente emocional? Completamente. Como elas disseram, tem fase na vida que a gente é dependente emocional, sim, tá? E tá tudo bem, não é verdade? Mas sim, que a gente tem que saber o limite de sair desse perigo. Com certeza. Existe, sim, né, uma falta ou um excesso, né, para dependência emocional. Normalmente, a partir dos 8 anos, né, que a criança começa a ter contato com o mundo e se percebe sozinho.
Ela tem que ter esse contato e ela se vê abandonado. Ela não consegue, ela não enfrenta esse mundo com alguém, ela enfrenta sozinho. E aí vem os medos e o vazio. Então, a dependência emocional, ela vem de medo e vazio, né? Tanto é que a pessoa aceita se relacionar ou aceita ter uma relação tóxica com a mãe, de repente, ou com amigos, porque ela tem medo do abandono, tem medo de enfrentar as coisas sozinha. Então, com certeza, a infância ela é determinante. Ou uma mãe super, ou um pai super cuidadoso, que a criança queria fazer as coisas sozinho, que ele era encorajado, mas os pais, não faça isso. Não, deixa você tomar essa decisão sem estar comigo. Não, você não vai sozinho. Então, isso acaba também enfraquecendo e a pessoa não se sente confiante para tomar as decisões, né? Então, com certeza, a infância ela é determinante, sim. Outra coisa que é importante, né, a gente pensar, quem já viu um bebezinho sabe que eles são muito inteligentes, né? Muito. E o bebê, ele entende muito cedo que ele precisa fazer algo para chamar a mãe dele. Ou berrar, chorar, ou dar aquela risadinha fofinha que a mãe fala. Então, desde lá da primeira infância, a gente vai entendendo que se eu quero alguma coisa, eu preciso fazer algo para ter essa coisa. Chamar a atenção. Sim, chamar a atenção. Eu preciso sempre fazer algo. E você falou uma coisa, né, Marco? Isso me remete muito à criança interior, assim. Na nossa vida inteira, a gente vai se esbarrar com a nossa criança. A vida inteira, a gente vai lidar com o infantil que existe em nós. A gente continua tendo medo, a gente continua, regredindo, sempre, porque essa criança, ela não morreu, ela vive aqui dentro, né? Então, tudo que a gente passou, realmente, qual foi a nossa história com a nossa mãe, e tal, toda mãe falta. Sim. Né? Isso é uma coisa da gente deixar claro aqui, porque a mãe... Ela não consegue suprir tudo num bebê. E não pode, né? É muito bom a gente falar assim, tem um conceito na psicanálise, né, do Winnicott, que chama a mãe suficientemente boa. Essa é a melhor mãe que tem. Ela é boa o suficiente, entendeu? Ela dá o colo, ela dá o abrigo, ela dá o amparo, mas ela, deixa aí. Sim. Entende? E para ela ir, você precisa ter falta, entende? É um misto, você vai para lá e para cá. Eu tenho onde segurar, mas eu vou ali e dou meus passinhos. Mas eu tenho onde segurar. Mas, entende? Você precisa sentir essa dança, né, na vida. Se você sente que você tá sempre com alguém ali, e mães assim são mães codependentes, inclusive do bebê, né? E elas querem que esse filho seja dependente delas, né? Então, sabe aquela coisa... Ai, meu filho não vai com ninguém. Ai, A criança tá não dando vai. bracinho pro vizinho. Fala assim, desculpa, ele é tímido. Sabe aquela coisa assim? Porque a mãe quer... Que seja dependente. Sim. Isso, porque ela se sente útil, ela se sente validada, né? Ela se sente super Boa. importante, E aí ela vai colocando essa criança no lugar da dependência emocional também, né? Então, você vê, uma mãe que... Não é que foi uma mãe ausente, uma mãe faltante. Ela foi uma mãe excessivamente boa, que não deixou o filho ter faltas. E a gente cresce no vazio, a gente cresce nesse buraco, nesse meio entre a gente lidar com a gente mesmo, entendeu? Mas tendo força, a gente sabe que a gente tem onde pisar. Sabe que a gente tem ali uma base, mas a gente se sente seguro para poder dar os nossos passos. É engraçado a gente falar isso, né? Porque há uns 2 anos atrás eu fiz um curso de autoconhecimento e daí eles falavam muito da criança que não foi vista. Mas eu, como mãe hoje, né, eu vejo que a gente está vendo os nossos filhos, mas é aquilo. Se a gente for pensar, em todos os momentos a criança não foi vista, mas não porque a mãe realmente não estava lá dando atenção, mas que a vida continua, né? Exato. Tipo, você precisa fazer suas coisas. E daí eles batiam muito nessa tecla, tipo, a criança que não foi vista. E daí eu parei e pensei, mas todas as crianças não são vistas. Porque é isso que você disse. Você tem Em que dar determinado nível. Em determinado nível, gente. Que bom, né? É óbvio que a gente não está falando aqui de abandono e tal. de maus tratos, não isso. A gente está falando de uma relação saudável. Exato. E é isso. Isso é uma relação de uma mãe suficientemente boa, entendeu? E ela não vai realmente ver. E a mãe não tem que se sentir Culpada, um monstro. Culpada, eu sei que se sente, né? Mas... A culpa a gente leva para sempre, né? Mas, assim, você realmente entenda que, às vezes, na sua falta é quando você também está deixando o seu filho crescer.
E olha, é difícil, né? É complicado. Mas eu tenho muito isso em mim. Porque hoje, quando com as 2 crianças, eu trabalhando, eu falo, eu quero que os meus filhos cresçam. E que quando eles crescerem, eles escolham vir a mim por amor, mas não por dependência de algo. Com certeza. Você entende? Por dependência emocional ou por dependência, qualquer tipo de dependência. Daí até falaram para mim, isso é impossível. Um filho não voltar para a mãe por uma dependência. E daí eu falo assim, será que é impossível? Será que todos nós, assim, somos dependentes? Ficou confuso esse meu pensamento? Porque eu acho que o amor é uma liberdade. E por mais que a gente ame muito, a gente tenha medo que aconteça algo, eu quero que eles sejam livres, que eles voem. Não Então, exclui, né? A conexão com a mãe é muito isso, forte, né? existe a conexão, o amor, Não mas exclui. não aquela... Eu vejo muitos adultos infantilizados por dependência dos pais. Hoje eu tô mudando toda a conversa aqui, né, gente? Ô, Mariana Veloso. O assunto continua o mesmo. Sim. É dependência É emocional. dependência emocional. Não é Mas só, assim, né? Exato. Não é só no amor, nesse tipo de amor relacionamento. vocês acham que isso realmente a gente não pode ter essa escolha livre de, quando eu crescer, ir até alguém, ir até os pais, apenas Claro. por amor, sem Amor e dependência? respeito, com certeza. Segurança. Pais são segurança, né? É porto seguro. Eu acho que tem 2 palavras que, quando a gente vai falar de relacionamento com dependência emocional, são muito importantes, né? É a gente entender que a gente pode sair do precisar para o querer. Ótimo. Porque os seus filhos, o que você está dizendo, em outras palavras, é que você quer que os seus filhos queiram ir até você e não que eles não precisem. precisem. Eu trabalho para isso. Tomara que eu consiga. E num relacionamento amoroso, É a né? mesma coisa, É amoroso, né? assim, romântico, é a mesma coisa. Você tem que olhar e parar para pensar assim: eu preciso dessa pessoa em algum nível? Ou eu quero estar com essa pessoa. Exato. Porque se você precisa dela, você tem que olhar: por quê? Eu não me sinto capaz? Eu não tenho as ferramentas para fazer isso? Eu não sou desenvolvido para fazer isso? Então eu preciso me desenvolver. Porque precisar de alguém não é o melhor caminho. É Você tem que escolher alguém. Exato. Que as pessoas confundem o precisar com o amar, né? Exato. Não, eu amo. E, no fundo, às vezes, precisa muito mais do que ama, né? Uau, né, gente? Ó, fica aí uma reflexão. Eu acho que foi fundamental isso. É precisar ou você querer. Então, muitas vezes você deposita tanto, né, tudo em uma única pessoa, todo o seu amor, tudo isso, mas será que esse depósito realmente é só o amor ou é o precisar? E daí, quando vocês recebem, por exemplo, pacientes no consultório de vocês, assim, que eles vêm com essa narrativa de falar: nossa, eu depositei tudo que eu tinha neste relacionamento. Sim. E realmente a pessoa vem apagada e ela não entendeu o que é dependência emocional. Como que vocês... A gente até conversou isso um pouco, mas eu queria que vocês... Como que vocês conseguem virar essa chave nesse paciente? Nessa pessoa que está precisando de ajuda, né? Sim, a pessoa chega, como eu comentei, né? Normalmente, através de uma depressão, ela se sente depressiva porque ela busca uma coisa que ninguém consegue dar para ela. Ela idealizou, né? Exato. Ela vai idealizar e, assim, como foi comentado anterior, né? Você sai de um relacionamento, você entra em outro esperando a mesma coisa. Repetindo padrões. Então é aquela coisa: eu não nasci para o amor, eu não dou sorte no amor, eu tenho o dedo podre. Mas não é exatamente isso, né? A pessoa tem que entender que o amor, primeiro, tem que vir dela. Né? O amor próprio é fundamental para você conseguir se relacionar, seja com quem for. Então, dentro do consultório, pelo menos, eu busco sempre trabalhar a primeira coisa, fortalecer isso, né? Quem você é? O que você gosta? Você é boa em quê? Se validar, se reconhecer. Vamos trabalhar a sua história, né? O que você faz? O que você gosta? Vamos validar tudo isso, né? Porque todo mundo tem muitas qualidades. Então, é isso que a gente tem que trabalhar para fortalecer. E a pessoa fala: nossa, eu sou bacana. Nossa, sim, eu sou uma pessoa super legal.
Quem namorar comigo vai ter, quem casar comigo vai ter muita sorte de estar comigo, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho é a pessoa entender que ela precisa se amar. Isso é fundamental. Fundamental. E a pessoa, quando ela chega nesse ponto já, né, dela chegar no consultório já falando assim, olha, eu coloquei tudo nessa pessoa e tal, ela já identificou que ela tá com um vínculo dependente. Provavelmente, ela foi deixada. Quando isso acontece, chega nessa reclamação, assim, sabe? Porque chega com uma frustração, né? Eu depositei tudo nessa pessoa e agora ela me deixou. Então, tem um passo atrás ainda, que é a pessoa que ainda está no vínculo e quer mudar esse vínculo. Uma coisa que eu acho muito importante, isso todo mundo pode fazer, até se perguntar. Porque, normalmente, as pessoas chegam numa análise, até numa conversa informal, com muitas generalizações. Por exemplo, ele é tudo para mim. Sim. Ou, sem ele, eu não sou nada. Ou, eu sou muito ruim nisso. Eu não sei fazer nada direito. E aí, você se questionar, né? Na análise, a gente faz isso, mas a pessoa pode fazer isso aí, em casa. Ele é tudo o quê? Especificamente. Vamos colocar os adjetivos do bonitinho, gente. O que ele faz para você? Ah, ele cuida das finanças. Tá. Ah, ele me dá apoio emocional. Ok. Então, vamos lá. Será que eu preciso depositar tudo nessa pessoa? O que eu posso me desenvolver? A terapia, né, a análise, ela traz muito isso, né? Vamos desenvolver. Aqui você também, né? E vamos ver em quais outras pessoas você pode dividir esses afetos, né? Amizades. Gente, amizades são importantes com outras demais. pessoas. Pessoas que te olhem de outro jeito. Porque senão, Má, o que acontece? É como se você dependesse da visão que aquela pessoa tem de você. E se aquela pessoa fala que você é horrível, você vai acredita acreditar. que você é horrível. E para você, acabou. Porque você dá um peso gigantesco para aquilo, entendeu? Então, se você começa a dividir isso, porque não adianta, como eu falei no começo, somos seres relacionais. A gente vai precisar do outro. A gente se enxerga como ser humano a partir do olhar do outro. Por isso que é tão importante a gente ter redes de afeto saudáveis, pessoas que coloquem a gente para cima, sabe? Fala, não, pô, você é legal, olha só o que você fez. Vamos valorizar suas conquistas, pequenas conquistas. Isso é um passo fundamental. Você pode falar assim, não, mas eu não consegui ainda me estabelecer financeiramente para me bancar, sei lá, pelo mês aí. Tá bom, mas você conseguiu um pouquinho mais? Consegui, beleza. Então vai fazendo aos pouquinhos, entende? Vai dando pequenos passos e valida isso. Isso é muito importante para alguém que quer mudar essa qualidade do vínculo ou até para quem quer sair de um relacionamento em que tem dependência financeira, que tem dependência emocional. Gente. E tem quantas, né? Quantas pessoas que elas têm N dependências. Sim. Né? E por isso que é importante a gente fortalecer, né? O que o outro tem de bom, porque se a dependência, o que segura, além da dependência emocional, é a dependência financeira, a gente tratando esse autoconhecimento do ser humano, dessa pessoa, ela entende que a dependência financeira vai ser um tempo determinado, limitado para ela. Sim, exato. E que ela vai criar tanta coragem que até a dependência financeira, em algum momento, ela vai conseguir dar tchau. Com certeza. Sabe, duas coisas que vocês falaram que eu queria repetir aqui, que eu acho que, para mim, foi ponto-chave. Principalmente agora que a gente tem visto um movimento de todo mundo é feliz sozinho. Eu acho que ninguém é feliz sozinho, gente. A evolução do ser humano é em grupo. Tem a sua evolução, a sua jornada individual, com certeza. Mas sempre quem está próximo da gente, sempre aquelas pessoas que a gente encontra, elas sempre têm algo para nos fazer crescer, nos fazer evoluir. Então, ninguém é feliz sozinho. E que Paula disse que a natureza humana é relacional. Porque a autossuficiência total é um mito, gente. É real. Ninguém é autossuficiente. Não é. Isso é fake. O que a gente precisa ter mesmo é o equilíbrio e estar consciente no momento presente, né? Para você realmente estar atento
a esses gatilhos, a essas dinâmicas que passam no automático. E também o que a gente falou assim da infância, que padrões aprendidos na infância, muitas vezes, realmente acabam moldando, né, o ser humano de hoje. Como a Ana disse, que a gente, como a maneira que a gente vincula com o outro, fala também muitas vezes da criação que você teve durante a infância. E a realidade é isso, gente, que baixa autoestima quer dizer que você vai estar num lugar muito mais vulnerável e muitas vezes num ambiente perigoso e tóxico. Sim. Porque quando você não tem essa autoestima, você realmente está entregue a qualquer coisa que lhe dão. E a opinião do outro não pode ser mais importante do que a sua opinião sobre você. Né? Você tem que ter consciência de quem você é para você se fortalecer. E se vier qualquer opinião de fora, você fala, não, mas espera aí, eu não sou isso. Sim. A pessoa, de repente, te ama realmente, mas ela criou uma opinião sobre você que, de repente, não faz sentido com você. Até porque, Ana, né? Se ela faz você ficar nesse lugar e acreditar que você não é bom o suficiente, quem é bom o suficiente? Exatamente, o outro. O outro. Exatamente. Enfraquece. Enfraquece um, mas fortalece o outro, exato. E é um perigo. É um perigo, gente. É um perigo. Porque aos poucos vai minando e vai enfraquecendo. E faz com que você fique mais o quê? Dependente. Dependente. E outra coisa, Amado, que você falou, eu acho muito importante a gente frisar o quanto essa questão da autoimagem, assim, né, de ser suficiente, sozinho. Um perigo, gente. É uma cultura que está entrando agora, que é a cultura da performance. Da alta performance, Então, né? você tem que ser bom em tudo. Você tem que acordar às 4 horas da manhã, colocar o seu Oura Ring e saber se o seu sono foi incrível e fazer seu skincare. Fazer sua banheira de gelo. Exato. E se meditar. algo vai errado com você, a culpa é sua. Isso é muito cruel. Gente, é muito cruel. Então, assim, gera uma coisa, né? Eu chego pra você e falo assim, pô, Má, tô tristona hoje, tô chateada. Aconteceu uma coisa, você já chega e fala, ué, mas calma, você já fez sua meditação? Você já fez seu não sei o quê? É a positividade tóxica. Cara, e às vezes assim, eu não quero ouvir um conselho, eu só quero falar do que eu tô sentindo, abrir um vinho com a minha amiga e conversar. Sabe? A gente não tem que dar a solução pronta o tempo inteiro para as pessoas, sabe? Como se tudo fosse culpa da pessoa. Poxa, às vezes a vida tá uma merda, sabe? Às e tá vezes, tudo bem, gente. Exatamente. Entendeu? E vamos que vamos, entendeu? Não tem que estar tudo bem sempre. E não é culpa sua. Não é culpa sua se não tá tudo bem com você 100%, porque não tá com ninguém, ok? E é verdade. Só que as redes sociais, gente, mostram que tá todo mundo bem o tempo todo. E daí você fica lá consumindo a rede social do amiguinho e acha que a sua vida tá uma bosta. Tô errada? Porque você não acordou às 4 horas, você não malhou, você não fez sua banheira de gelo. E porque você tá irritado. Você tá irritada. E daí eu falo mais, gente. Ó. Olha só como realmente a gente é dependente emocional de muita coisa. Às vezes a gente é dependente emocional até da tal da rede social. É muito. Sabe por quê? Porque daí, ó, eu vou dar um exemplo, tá? De alta performance. Que a Paula tá falando. Imagina para nós, mulheres. Mulheres reais. Que muitas têm que trabalhar, cuidar de filho. Não tem rede de apoio. E daí você tá lá nas redes sociais. Se comparando com uma pessoa que tá lá, tipo, tudo programado para postar. Você fica numa dependência emocional. Elas são especialistas nisso, tá, gente? Eu tô falando aqui uma visão de MV, de Mariana Veloso com Mariana Cristina. Você fica numa dependência emocional de olhar a vida do outro de uma maneira de inspiração e você tá deixando de cuidar da sua vida, achando que a sua vida é uma bosta e que você não dá conta de fazer nada. Porque você não conseguiu malhar, porque você não conseguiu fazer as suas coisas e não conseguiu dar atenção pro seu filho. Só que você conseguiu fazer tudo isso, só que da sua maneira. Você fez o que você podia. Então, eu acho que hoje em dia tudo está tão numa linha tênue de levar você para ficar doente e ficar dependente de algo. Vocês entenderam o que eu falei? Vocês estão achando que eu estou
tô ficando muito louca nisso? Não. As pessoas buscam uma identificação, né? Com essas pessoas que estão na internet com tudo programado, né? Ou artistas que vivem uma vida completamente diferente do que realmente acontece no dia a dia, né? E essas Pra pessoas maioria. também têm dependência emocional de muita coisa, só que eles não falam. Porque ninguém vai falar isso. Pelo contrário, a gente tem visto isso, né? A alta performance, da alta imagem, de tudo mais. E daí a gente vai cair no quê? Na necessidade de aprovação externa. Sempre. E aí, é porque assim, Má, a gente também, é por isso que é importante a gente falar, existe uma questão social nisso, entendeu? Porque, como você disse, a gente não pode esquecer que existe toda uma realidade de cada um. Sim. Então, às vezes, uma pessoa... Cara, você quer me deixar louca, aquela frase, quem quer, consegue. Sabe? Porque, cara, é assim, ok, eu entendo, tem uma verdade nisso, do tipo, se você colocar muito esforço nas coisas e tal, a chance disso acontecer é bem maior, né? Mas você tem que entender que, às vezes, o esforço que o amiguinho tem que colocar é muito maior do que o teu. Sim. Porque você tem rede de apoio, você tem rede de apoio paga e não paga, você tem condição de ter alguém ali preparando a sua comidinha, você tem uma academia perto da sua casa, você tem com quem deixar seus filhos. Sim. Enfim, você tem uma variável de coisas muito grande. E que a pessoa ali do lado talvez não tenha. Então, você vai querer emagrecer. Gente, hoje em dia ainda, né? Quem tem dinheiro compra Monjaro e Tá tudo. magrinho. E aí? E quem não tem? Né? Mas é só comer comida de verdade. Gente, a pessoa tem que cozinhar a comida dela. Entende? Então, assim, tem várias muitos coisas. fatores. Sabe? Que não dá pra você ficar comparando com outras vidas, assim, né? E aí que tá. O perigo disso, você vai ficar scrollando o seu celular, vendo o quanto a sua vida é ruim, né? Porque... Você acha, tá, minha amiga, que essa vida é ruim, mas às vezes sua grama tá tão pisada de festa e a grama do vizinho tá linda porque ninguém brincou. Verdade, adorei. Não é? Mas é isso, você vai ficar lá vendo e falando, meu Deus, minha vida é não sei o quê. Só que essa é a importância, né, também da representatividade. Porque a gente precisa ter pessoas diferentes nas mídias, nas redes, que representem outras realidades, Sim. sabe? Não dá pra gente ficar enaltecendo uma realidade só, que é o que acontece na maioria das vezes, né? Até com padrão de beleza e tal. E, cara, isso daí piora muito quando a gente fala de mulher, né? Quando a gente entra nesses papéis de gênero, do que esperam da gente, né? Porque a questão é essa, né? Os homens são criados pra ter dinheiro, pra bancar, pra prover. E a mulher é criada pra querer um homem. Tem uma frase maravilhosa da Valesca Zanello, que ela fala assim: os homens são ensinados a amar muitas coisas e as mulheres são ensinadas a amar os homens. Gente, Sim. faz sentido. Eu vejo mais mulheres dependentes emocionais do que propriamente o homem. Às vezes os homens até são, realmente são. Mas acho que fica mais claro no sexo feminino isso. Sem dúvida. Mas provavelmente é por causa disso mesmo. Socialmente existe uma exigência, Socialmente. né, para mulher. É uma validação você ser bem casada, você ter uma família Gente, olha que doriana. peso. Então, a mulher ela carrega isso realmente da sociedade, né? E das próprias mulheres, que é muito mais cruel. Sim. Né? Então, uma mulher hoje, você é casada, super bem casada, você tem o seu grupo de amigos. Uma amiga tua se separa. As outras mulheres vão falar, nossa, vai ficar uma solteira aqui no meio agora? Não sei. Essa mulher muitas vezes é Então, excluída. é excluída. Muito, muito, muito. Até porque, às vezes, ela revela um desejo de muitas ali Que não tem coragem. de fazer. Também. Mas, normalmente, as mulheres veem como um risco, né? Sim. Uma ameaça. Delas excluem. Desculpa, gente. Perdão. É o remédio do meu filho. Reconhecer uma relação de dependência emocional já é difícil. Mas e depois? Como que você vai começar a resgatar a sua essência e a sua autonomia emocional? Quero perguntar para vocês. Vocês já falaram um pouco, mas faz um checklist para mim de quais são os primeiros passos dentro da terapia para superar a dependência emocional. E qual é o papel do amor próprio
na superação. Vocês conseguem fazer um checklist muito rápido para mim sobre isso? Olha, Muito autoestima, rápido, né? É muito rápido. É que assim, trabalhar autoestima tem tanta coisa, né? Exato, Alto valor, autopercepção. Eu acho que a autopercepção é assim, é um ponto, né? Que é autoimagem, mas eu gosto de falar autopercepção, né? A pessoa precisa se ver. Sim. Como eu sou? O que eu gosto? Aonde eu vou? Em quem eu confio? Tem que ter essa... Eu, né? Indivíduo. Em quem eu confio? Quais são os meus critérios para me relacionar? Né? Então, isso é muito fundamental. Eu acho que, assim, que dentro disso tem muita coisa que precisa ser trabalhada, né? A terapia, né, quando a gente fala de dependência emocional, ela não é uma coisa rápida. Sim. Né? A dependência emocional envolve muitas questões que precisa de tempo para ser trabalhada, para ser desenvolvida dentro de um consultório. Muitas vezes a pessoa precisa ficar um tempo sem se relacionar para ela poder realmente entender do que ela gosta. Sim. Né? Então, acho que começa por aí. Não sei se deu para entender, mas eu acho que o começo... É resgatar a sua essência. E muitas vezes resgatar a sua essência é você ficar num período de solidão, mas que você vai entender que essa solidão é apenas uma solitude. Sim, sim. É uma construção, né? É uma construção. Um fortalecimento, né? Porque normalmente a pessoa que está num quadro de muita dependência, ela está muito enfraquecida, né? Muito, é como a Paula disse, né, gente? A gente está saindo de uma toxicidade, Com de um certeza. vício. E Ela está numa abstinência. É. E normalmente, né, o dependente, ele tem uma tendência a se relacionar com o narcisista. Então, isso, você não consegue sair do ciclo, né? Porque você pega uma pessoa que dá toda a atenção para você, supre tudo aquilo que a sua criança mais deseja, você se fala, nossa, agora eu acertei. Nossa, agora chegou minha hora de ser feliz no amor. Eu encontrei o amor. Encontrei o amor. Agora eu vou ser feliz. Agora eu tô com tudo. E, infelizmente, isso acaba, né? Porque o narcisista, ele usa disso no início e depois ele vai tirando, né? Garras. Exatamente. Bom, eu diria, Má, que o essencial é desenvolver, autodesenvolvimento, né? Você desenvolver as ferramentas necessárias para que você não repita esse padrão, né? Sim. Então, identificar o porquê você era dependente e desenvolver a ferramenta que você precisa ali para aquilo. Segunda coisa, essencial é ampliar a rede de afetos. Então, é ter boas amizades, pessoas que te coloquem para cima. Isso faz muita diferença. Eu incluiria um hobby. Eu acho um hobby, assim, essencial, até porque, ainda mais, hoje em dia está super em alta, eu acho incrível, coisas manuais, crochê, cerâmica. Ai, eu também Porque adoro enquanto isso, você tem tempo para pensar também, assim, né? E outra coisa, que, assim, inclusive é da TCC, e eu gosto muito dessa técnica, assim, né? É da gente entender que não dá para mudar, às vezes, a ação de cara. Se eu te falar assim, Mariana, a partir de amanhã você não come mais chocolate. Pânico. Gente, pânico. Você fala assim, como que eu vou tirar isso do dia para noite? É uma construção pequena aos poucos, né? Porque, assim, a ação, ela é o final de uma cadeia. Antes da ação, né? Eu tenho o quê? Eu tenho um sentimento, eu tenho uma emoção e eu tenho um pensamento. Eu preciso entender qual é o pensamento que está por trás da ação da dependência. Sim. Então, eu penso que eu sou ruim, eu penso que eu não dou conta, eu penso que eu não consigo falar em público, eu penso que eu sou uma mãe relapsa. Esse pensamento, e normalmente foi alguém que te disse isso, foi alguém que colocou isso na sua cabeça e você acreditou. E deu força para ele. Então, a gente tem que fazer esse caminho de volta. É um caminho de volta para casa mesmo, sabe? De você entender qual pensamentos estão sustentando suas ações dependentes. Isso envolve muitas emoções, né? Sinto, logo existo, né? Então, vem antes do pensar, né? O que você sente? Como é que você vai modular os seus sentimentos? Então, você tem que identificar, né? Nossa, eu tô ansioso por quê? Sim. Nossa, eu preciso falar com essa pessoa agora, mas por quê? Por quê? E quando você pensa, e se você fala para você mesmo, por que eu preciso... Você fala assim, ai, quer saber, eu nem preciso tanto isso. Só né? por hoje, Má, só por hoje. Só Quando você por pensar, hoje. fala assim, olha, eu preciso ligar para essa pessoa, eu preciso ligar. Só por hoje, não liga, só por hoje, não manda essa mensagem. Manda essa Só mensagem. por hoje, por favor. E daí você pensa, fala assim, pra que eu quero mandar essa mensagem? Daí você pode lembrar o que elas disseram. Lembre dos adjetivos dessa pessoa. Vê se essa pessoa realmente é tão alecrim dourado na sua vida. Se essa pessoa realmente faz tanto por você como você acha que ela faz. Porque às vezes, gente, ela não faz nada. Você só
idealizou. Então, eu penso que tudo que vocês estão falando, né, é a importância de resgatar a nossa essência e trabalhar só por hoje, tipo, a sua liberdade emocional. Seria isso, não seria? Sim. Importante a gente saber lidar com a culpa de quebrar padrões. E essa culpa de quebrar padrões, ela acontece muito, principalmente quando você está num relacionamento que depende... outras pessoas dependem de você. E daí você fala, né? Meu Deus, mas como que eu vou fazer agora? Como que eu vou sair dessa dependência emocional? Porque você já tomou a consciência. E você quer quebrar esse padrão, mas você pensa no outro. Você pensa naquilo que engloba. Né? Eu acho que é mais na sociedade. É, que nem a Ana falou, né? Ela usou aquele exemplo. Ah, vou fazer frango, vou fazer carne vermelha hoje. O que ele quer? Você sempre pensou assim, tá? O cara tá acostumado a você pensar assim. Então, ele chega lá, eu mando, ela faz o que eu quero, ela cuida da casa. Aí, você, um belo dia, fala assim, não, eu vou fazer ovo, porque eu quero comer ovo. O cara vai chegar e falar, o que está acontecendo com você? Você não cuida mais da casa? Você tá ficando louca? O que você quer? Você quer que eu vá embora? Você quer que eu vá achar alguém na rua? Porque alguém está que... fazendo a sua cabeça. Porque mulheres que não cuidam da Aquela amiga casa... não é boa. Aquela amiga não é boa. E isso, gente, pensa a culpa que não dá. Fala, meu Deus, será que eu tô mesmo... Eu não tô sendo uma boa esposa? Eu tô deixando de cuidar da casa? É assim mesmo? E aí... E ele vira pra você e fala assim... É por isso que a sua amiga lá, a Tá fulaninha, solteira. tá solteira, tá sozinha. Por quê? E você acha que você vai encontrar alguém bom? O mundo tá ruim, viu? Tá Você é difícil. complicado desse jeito? Ninguém vai te querer. Você é complicada assim. Mas a pessoa já te Homem coloca tem, um tem medo. medo de mulher assim igual você, não. Não vai dar, não. Tá feia a coisa. Ninguém mais quer se relacionar, mas a pessoa te coloca um medo, né? Que daí você já se sente não suficiente. A culpa é um ótimo sinal, na verdade. Eu sempre acredito nisso. Quando você está num relacionamento assim e você começa a mudar alguma coisa e sente culpa, fala, opa, beleza. Tá, porque senão, se você fica sempre suprindo essa pessoa, você não tem culpa, você tem tristeza. Muito. Você tem tristeza, né? De você se anular. Então, quando você começa a não se colocar à mercê do outro, da vontade do outro, e ele vai reclamar para você, vai vir a culpa. Então, nesse sentido, a culpa é boa. Assim, ela mostra que a gente está ali indo para um caminho que... As coisas estão mudando, né? Exato. As coisas estão mudando, é um alerta mesmo. Mas um relacionamento saudável, gente, ele é sempre possível. A partir do momento que a gente toma esse conhecimento e o seu parceiro, ou suas amizades, enfim, estejam na mesma página. Claro. E se fortalecer emocionalmente, né? É muito Isso importante. é uma chave muito importante, né? Coisas que eu gostei de ouvir aqui. O autoconhecimento e pequenos passos para retornar para você é essencial. Então, o só por hoje vale muito. Comunicação clara sobre necessidades e limites. Impor limite é sim um ato de liberdade. Impor limite é sim um ato de amor próprio. Limite é fundamental para uma relação saudável. Lidar com a culpa e romper padrões de codependência e dependência emocional pode ser um grande alerta para você voar e ser feliz, tá? E fortalecer, gente, rede afetiva, faça conexões. Dentro da medicina do estilo de vida, conexões é um dos patamares mais importantes. Ninguém é feliz sozinho. E também nós não nos desenvolvemos sozinhos. Conexões salvam vidas. E é aquilo, né, Má? Não tem nada mais que adoece do que a solidão. Muito. Solidão adoece mais do que cigarro, do que álcool, né? Então, realmente, a gente não nasceu para ser sozinho, né? A gente quer só que as pessoas entendam, e a gente também, né? Que como é importante a gente ter o amor para poder dar amor, né? Gostaram desse tapa? Ok? Agora a gente vai para uma brincadeira, tá? Tá. Ai. Agora eu vou para a voz rápida. Ai, meu Deus. Gente,
essas duas maravilhosas falaram muito, né, sobre dependência emocional. Agora a gente tem um quadro que chama Voz Rápida. É isso mesmo. Agora a gente vai para um momento mais leve dessa conversa, tá? A gente vai ter perguntas curtas, respostas rápidas, e vocês vão responder alternadamente as perguntas que eu vou fazer e vocês também vão me ajudar. Bora lá, estão perguntando? Não sei. Vamos ver, né? Ó, vou começar com a Paula, tá? Amor à primeira vista existe? Existe química. Amor demora muitas vistas para nascer. É possível, Ana, amar sem dependência? Sem dúvida. Muito. Responder mensagem na hora ou no dia seguinte? Se você viu na hora, por que não? Responde logo, ficar fazendo joguinho. É isso aí. Mas também, ó, presta atenção. Dê o valor que as pessoas dão pra você, tá? Faça o que você quer. Também acho que joguinho não vale nada. Mas se você tá mandando lá mensagem pro seu crush, ele demora 30 anos pra te responder, amiga, dá tchau pra ele, porque também não é a pessoa certa pra ti. Mas faz o que você quer. Quem cuida mais de você, Ana? Você ou o outro? Nós. Você. O outro não, né? Sempre você cuide de você O primeiro. outro sempre para complementar aquilo que você já tem. Mas você já tem que estar com o pote cheio. Você já ficou com alguém por medo de estar sozinha? Eu acho que já tive períodos em que eu tive medo de estar sozinha, no mesmo relacionamento em que depois eu não tive mais medo de estar sozinha. Justamente porque ele me ajudou a ver o meu potencial. Uau! Adorei. Bloquear para se proteger, sim ou não? Sim, com certeza. Tem um termo que a gente usa que chama queimar a ponte. Como? Queimar a ponte. Esse eu nunca ouvi. Queimar a ponte. Não Pra você volta, não não. voltar É. mais, entendeu? Queima a ponte. Pra Queima não ter a chance ponte. de você voltar. Qual foi o primeiro sinal que te fez sair de um relacionamento ruim? Eu vou contar uma história que nem é tão rápida, né? Mas eu tô com meu marido há mais de 18 anos. Então, eu já tive um relacionamento ruim com ele mesmo. Então, eu acho importante dizer. E a gente ficou terminado antes de casar. E o primeiro sinal que eu tive mesmo foi ver que quando eu pensava nele, me vinham sentimentos de ansiedade, angústia. E a gente precisou, eu era muito nova também, né? Mas a gente precisou de um tempo separado pra gente entender o que a gente quer também. Tem uma coisa também que, às vezes, as pessoas precisam se relacionar para entender o que querem. A gente não sabe, a princípio, o que a gente quer. A gente vai aprendendo no caminho. Poxa, isso aqui eu não gosto? Não. Isso aqui eu gosto, isso aqui eu não gosto. Então, a gente vai moldando. Então, acho que foi isso. Quando eu pensava e me vinham sentimentos desagradáveis, assim, também. É sobre isso, né? Um relacionamento de muito tempo, né? Você passa por tanta coisa que você pode ter esses períodos ruins e que ótimo, né? Que conseguiu dar um tempo porque não teve uma dependência emocional, se você for ver. Foi o seu querer, o seu escolher e depois se reconectar. De uma forma 1000 vezes melhor. Isso é lindo, porque isso é aprendizado. Sim. Esse entra aquele ponto, né? De você, às vezes, realmente precisar não se relacionar por um tempo. Pra você se reencontrar e você ir com a certeza daquilo que você gosta e o que faz bem pra você, né? Até porque, às vezes, você dá peso demais pra coisa que também não tem tanto peso assim. Sabe? Sem a gente tem que dúvida. colocar as coisas ali e saber... A devida importância de cada coisa, né? Exato. E aí você aprende isso também. Ótimo. Uma coisa que toda mulher deveria fazer por si. Autoconhecimento. Sempre. Buscar autoconhecimento, sem dúvida. E o que você falaria para uma mulher para ela ir em busca do autoconhecimento? Mas imagina uma mulher assim de todas as idades, porque a gente hoje eu vejo mulheres 50, 55 mais, né? Que elas estão se redescobrindo uma nova mulher, estão na melhor fase da vida. Sim.
E elas vieram buscar o autoconhecimento na cabeça delas tarde, mas eu não vejo como tarde, né? Porque eu falo que nunca é tarde para a gente adquirir essa liberdade. Porque autoconhecimento é ser livre, né? Dentro de você, sem amarras, né? E o que você falaria para todos os tipos, todas as idades de mulher? Como que ela vai em busca desse autoconhecimento? Terapia. Para quem pode, para quem tem acesso, terapia sem dúvida nenhuma. Quando nós já amadurecemos e, né, falando, como você mencionou, mulheres de 50 anos, né? A mulher de 50 anos, ela já vem com uma confiança e com uma certeza daquilo que gosta e do que não gosta. Então, é muito mais fácil, é uma liberdade muito grande de tomar decisão, de ir em busca. Ela já tem, provavelmente, uma independência financeira, então facilita muito o processo, né? Mas eu acho que independente da idade, é terapia. Terapia realmente ela faz a diferença, né? Você organizar os seus sentimentos, né? Suas emoções, modular o que você sente com o que você pensa, para você realmente conseguir tomar atitudes e ter ações e decisões que vão fazer com que você se sinta segura, né? E feliz. Vamos só falar uma coisa que é super importante, que eu acho que assim vocês duas trazem muito isso, sabe? Que é o estilo assim de vida, tipo da importância do exercício físico, do se movimentar. Posso? Porque isso libera tanta endorfina, isso ajuda muito a tirar até o Cientificamente vício comprovado. da dependência emocional. Com certeza. Posso fazer? Ó, uma coisa muito legal, né? Que vocês têm muito em comum, vocês duas, que é a valorização do esporte, desse cuidar da saúde, né? Vai além de um corpo bonito, de uma aprovação, de autoimagem, né? E como o esporte, ele ajuda, esse cuidar, esse movimentar, ele ajuda na dependência, a tirar esse paciente de uma depressão, de uma dependência emocional. Vocês introduzem isso na terapia de vocês? Como que vocês trabalham, né, a mulher? Não, sem dúvida. Inclusive, né, eu aplico muito isso devido à medicina do estilo de vida, né, que um dos pilares é o exercício físico, né, cientificamente comprovado os benefícios, inclusive na depressão, né. Então, o exercício ele consegue trabalhar muitas frentes que a dependência emocional exige, né. Essa autossuficiência, né, de falar, não, eu consigo. Mesmo eu estando cansado, eu vou lá e eu vou para a academia. Eu preciso ter esse momento, né? Reservar esse momento para a própria pessoa, né? Sem marido, sem filhos, sozinho, né? Sim. A autoimagem, não levando pelo lado da beleza, da estética, né? Mas de se cuidar realmente. Sim, é tão bom, é um ato de amor próprio. Exato, isso. de se cuidar e falar, nossa, eu faço isso por mim, né? Então, acho que o exercício físico ele traz, além dos benefícios, né, fisicamente falando, coração e tudo mais que envolve, mas eu acho que é para fortalecer, né, a autoestima. Muito. Eu acho que tem uma coisa, né, que muita gente tem medo de falar também, assim, né, mas sobre essa questão da beleza. Sim, a gente faz exercício também pela beleza, né? E, assim, é gostoso demais você se olhar no espelho E ver seu falar, corpo mudando. Cara, e eu não tô falando pra você, tipo, que você tem que ter o corpo igual da fulana, igual da ciclana, mas você falava, olha só, tipo, eu queria emagrecer, tô emagrecendo, tô conseguindo. Sim. Você seguir, você conseguir colocar metas pra você e cumprir essas metas, te dá uma sensação tão boa, sabe? De que realmente você pode. Exato. De que você é capaz, Exato. sabe? E isso vai te fortalecendo, fortalece sua autoestima, né? Muito. E, assim, o esporte em si, na minha visão, é um pilar, assim, muito bom para qualquer pessoa, independente do que ela esteja vivendo. Ponto número 1, né? Você realmente coloca o seu corpo em movimento. A gente não é cabeça separado de corpo, Não, a gente é uma coisa só, entendeu? Corpo são, mente sã. Tanto que, assim, você pode ver, se a gente tá nervoso, o que acontece? Ó, a nossa respiração fica mais ofegante, né? Então, no esporte, você aprende a controlar a sua respiração, entender melhor seu corpo. Você fica muito mais sensível para... Sabe quando dá aquela angústia? Onde você tá sentindo? Onde você pega no seu estômago, sabe? Você sente um arrepio na pele,
você fica muito mais atento ao seu corpo, você faz as pazes com ele, sabe? Tirando que você tem que lidar com várias adversidades, né? Você tem Você que faz trabalhar. o que você não gosta. Você tem que Muitas trabalhar vezes. em equipe, Sim. né? Então você tem que lidar com outras pessoas, né? E outra, é um lugar muito bom, né? Em atividades físicas, você tem a possibilidade De de novas conhecer conexões. novas pessoas. Socializar. Ou seja, fazer novas redes de afeto que Como é sejam mais importante. saudáveis. Exato. Eu passei por isso, você sabia? Eu vou dar um leve depoimento aqui. Eu sempre fui da yoga e até o momento que eu entendi que massa magra, massa muscular era importante para eu viver, para eu envelhecer bem, porque eu quero saber levantar de uma cadeira. Eu me acidentei e comecei a fazer fisioterapia. E essa minha fisioterapeuta é uma fisioterapeuta esportiva. E hoje eu falo que eu sou a Maria da Barra. Porque eu nunca imaginei que pegar uma barra com peso fosse acordar uma força dentro de mim. E como isso melhorou a minha autoestima, porque eu saio da minha fisioterapeuta, porque ela faz exercícios de força, de musculação comigo, eu saio me sentindo tão forte. Olha. Parece que eu saio me sentindo capaz. Eu falei, gente, se eu tô conseguindo pegar 45 quilos, eu sou capaz. Ninguém me segura. Exato. Porque eu comecei fazendo algo que eu não gostava, que eu tinha maior dificuldade. Sim. E sabe o que é muito engraçado? Eu acho que vocês vão poder confirmar isso. A gente até pode começar lá atrás. Hoje a gente já tem uma outra consciência em relação ao esporte, né? Já virou muito... Todo mundo já fala-se muito sobre todos os benefícios, mas quando a gente começou só pelo benefício da estética, e depois você fala, meu Deus, é muito melhor. Eu me sinto tão bem quando eu tão saio. viva. Se eu não tô com a barriga de tanquinho, ou eu não tô com a perna que eu desejo, não importa, eu tô feliz. É isso aí. Eu saio muito bem, como você deu o exemplo da barra, né? Eu consigo. Então, Virei Maria da Barra, é gente. isso. E agora, com vocês, o quadro que fica. Eu quero perguntar para essas duas mulheres o que fica para essa grande conversa. Paula. Bom, para mim fica a ideia de que não necessariamente temos um vilão e um mocinho, de que qualquer vínculo pode ser, sim, um vínculo dependente, mas ele pode, desde que tenha o empenho dos dois, mudar. Sim. A gente pode trabalhar na qualidade do vínculo. E quando a gente fala, né, sobre querer e não precisar, tem uma frase, né, que diz o seguinte: se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, até a gente linka com a questão do autoconhecimento. Você precisa se conhecer para saber para onde você quer ir. Sobre isso, né, gente? E você, Aninha, o que fica dessa conversa? Bom, acho que o principal realmente é você saber o caminho de casa, né? As respostas estão dentro de nós. Nós, no fundo, nós sabemos exatamente aquilo que nos faz bem e o que não faz. Então, se olhe, se conecte com quem você era quando era criança, memórias de infância, busque isso, resgate isso, que a resposta vai estar ali. Seja se você está num relacionamento, né, com uma dependência ou não, mas eu acho que é sempre importante a gente voltar para casa, né? O que é importante para mim, o que para mim, o que eu posso fazer por mim, pelo outro, né? E eu queria deixar para quem, né, tá em dúvida agora, fala, nossa, será que eu tô num relacionamento? Será que eu sou assim? Será que o meu parceiro é assim, né? Tem um livro muito legal que chama Mentes que Amam Demais, na Ana Beatriz Barros. Então, para quem está nessa dúvida e está querendo se conhecer um pouquinho mais, esse livro ele é bem bacana e pode dar um direcionamento. Anota essa dica, gente. E como elas falaram, dependência emocional não é apenas em relação amorosa. É em todas as relações que você traz na sua vida. Observa se você não está repetindo o padrão. E observa se não está na hora também de quebrar esses padrões que a gente traz dos que vieram antes. Com certeza. Né? A gente está aqui para isso. Paula, Ana, meu muito obrigada. De todo o meu coração de vocês estarem aqui. Foi uma honra. Obrigada por vocês compartilharem o tempo. Eu falo que o tempo da gente é a coisa mais preciosa. O tempo é a única coisa que não volta atrás.
E o tempo da gente não tem preço. Então, vocês saírem da casa de vocês, vocês saírem da rotina de vocês e vocês estarem aqui nessa 1h30 compartilhando conhecimento de vocês, não tem preço. Só gratidão. E obrigada a você que assistiu Vozes que Cuidam, esse nosso primeiro episódio. Acompanhe. Vozes que Cuidam vão vir todos os tipos de personalidades e pessoas. E eu quero trazer, para vocês terem uma noção, trouxe 2 especialistas, que além de 2 mulheres lindas, eu quero trazer dona de casa, eu quero trazer paciente, eu quero trazer mulheres reais, que podem sim trazer uma nova visão e partilhar um pouquinho da experiência delas com vocês. Acompanhem Vozes que Cuidam em todas as plataformas digitais.